E hoje nós temos o prazer de receber Luiz Cláudio Gomes, que é secretário de Estado de Fazenda, vai conversar com a gente sobre dívida de Minas Gerais, teto de gastos. Vão poder gastar mais, vão poder gastar menos, aperta o cinto, tem que ter algum medo? Tudo isso nós vamos falar com o secretário. Secretário, boa noite, é um prazer te receber aqui. Boa noite a todos e aos ouvintes da 98. Bom, secretário, vamos começar fazendo a primeira pergunta, né? Nós estamos aí, depois de acompanharmos essa semana, onde o Supremo Tribunal Federal decidiu-se, então, pelo retorno do pagamento da dívida de Minas Gerais com a União, num outro processo, já dentro do regime de recuperação fiscal, no aguardo da aprovação desse mesmo regime pela Assembleia. O que muda a partir de agora com essa, entre aspas, tranquilidade que nos foi oferecida pelo Supremo Tribunal Federal? O que muda é que agora nós temos um plano efetivamente homologado. Nós temos hoje, efetivamente, um plano financeiro para os próximos anos para o Estado de Minas Gerais. É muito importante comentar isso, que ordinariamente, Minas Gerais não teria como pagar as dívidas com a União se não fosse no âmbito do regime de recuperação fiscal. Portanto, ele reflete um planejamento financeiro, como o de qualquer família. Boa noite, secretário. Ricardo Kertzmann aqui. Prazer falar com o senhor. Secretário, além de comentarista, eu sou um pequeno empresário, já há quase 25 anos. E desde o início, né, dessa minha atividade empresarial, eu sempre tive uma verdadeira obsessão por fluxo de caixa. O senhor falou contas para os próximos anos. A gente sabe, pelo que foi anunciado já, que esse pagamento, esse desembolso de R$1 bilhão, pouco mais de R$1 bilhão, que Minas terá que fazer com a União até o final do ano, esse dinheiro está em caixa. Em médio prazo, né, até 2, 3 anos, a gente sabe também que é possível que o Estado consiga arcar sem grandes problemas, sem grandes traumas com essas parcelas. Mas vamos dizer que tudo dê errado, que o senador, o presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, não consiga levar adiante, não consiga aprovar o tal do Propag. A gente sabe que as resistências são muitas dentro do próprio Congresso e principalmente também por parte dos governadores do Nordeste. Deu tudo errado e não tem Propag. Como é que o Estado está se organizando? Qual que é o fluxo de caixa desse Estado, do Estado de Minas Gerais, para os anos vindouros? Vocês já fizeram essas contas? Minas vai conseguir, a partir de 2, 3 anos, se tudo der errado, honrar essas parcelas? Olha, primeiro é importante comentar que o governador Zema, o governo, tem se esforçado para apoiar o Propag lá na discussão no Congresso Nacional. E sim, como você colocou muito bem, o Propag é só um projeto. O que existe hoje, de maneira pragmática, é o regime de recuperação fiscal e nós nos planejamos para voltar a pagar a dívida com a União como o regime dita. Isso significa que nós temos uma curva, né? O que a gente chama de uma escada de início de pagamentos dessa dívida da União, até que o orçamento do Estado possa suportar o pleno pagamento desse custo, né, da dívida da União, que acontece em alguns poucos anos mais à frente. E, ao todo, o regime de recuperação, ele nada mais é do que um plano financeiro para os próximos anos, com receitas e despesas projetadas. Portanto, como você comentou, é um fluxo financeiro. Pois é, o Estado fez esse fluxo, Minas Gerais efetivamente tem condições, nos estudos que vocês fizeram, de suportar esse pagamento a partir do 2º, 3º ano, se não entrar em vigor o Propag? Sim. Todo o regime é discutido com o Tesouro Nacional, com a PGFN, ele é calcado num fluxo de receitas e despesas que, né, eles têm que gerar um superávit primário, que a gente chama, né, que vai efetivamente fazer frente ao pagamento dessa dívida com a União. As pessoas que comentam sobre o regime de recuperação fiscal e que não têm o entendimento pleno do regime de recuperação fiscal ou até da forma de pagamento dessa dívida, sempre fazem uma pergunta.
entrar no regime de recuperação fiscal e começar a fazer os pagamentos de acordo com o que está preconizado no regime prejudica os investimentos do Estado nos serviços essenciais, naquilo que a população espera que o Estado lhe forneça? Olha, muito pelo contrário, né? Na realidade, o que nós pretendemos é termos um Estado equilibrado, um Estado que consiga pagar as suas políticas de segurança, saúde e educação e também as obrigações com a União. Né? Isso, se não, né, como você mesmo comentou no início do programa, o Supremo Tribunal Federal iria começar, eventualmente, a arrestar as contas do Estado, né, se nós não tivéssemos com o regime homologado. Fato que aconteceu agora, no dia 28, né, com esse acordo com a União. Secretário, eu sei que chega até a ser repetitivo, né? Principalmente da minha parte, mas de muitas pessoas também, aquele questionamento a respeito o porquê que não se aproveitou esse momento para se questionar, para se debater o montante dessa dívida. Eu sei que isso envolve muita discussão política e talvez não fosse o momento adequado e tudo mais. Porém, dentro desse contexto todo, há uma dúvida que eu tenho. A gente tem uma ação popular que versa sobre a cobrança da CSLL, Contribuição Social sobre Lucro Líquido, sobre o malefício que isso trouxe a Minas Gerais. E essa ação, ela não tem nenhum risco sucumbencial e nenhum risco e nenhum custo de honorários não teria para o Estado se Minas Gerais aderisse a essa ação. O que motivou especificamente a Secretaria da Fazenda a não solicitar à Advocacia Geral do Estado a adesão a essa ação? Olha, como você colocou muito bem, nós somos orientados pela Advocacia Geral do Estado sobre qualquer ação, né, que nós soframos ou que seja de nosso interesse. Esse tema é muito interessante que você trouxe, porque em toda essa discussão do regime, nós já tivemos a discussão sobre a Lei Candir, tivemos discussão sobre a origem da dívida, sobre, por exemplo, essas ações de CSLL. O fato pragmaticamente, como secretário de Fazenda, eu tenho que trabalhar com o que existe, com os fluxos e os passivos e as receitas que o Estado tem, planejar o futuro com o que existe hoje. O que existe hoje é o regime de recuperação fiscal, o que existe hoje são a projeção de receita e despesa que nós temos. Claro, né, temos aí projeções de ativos, temos projeções aí de outros fluxos que a União eventualmente vai nos trazer em algumas ações. Por outro lado, temos passivos também. É muito importante saber dosar todo esse fluxo financeiro para prever o futuro. Então, assim, a gente não pode trazer qualquer falta de conservadorismo na projeção do fluxo de caixa do Estado. Mas ainda que eu compreendi o que o senhor falou e concordo plenamente, mas ainda que não se leve em conta um possível êxito nessa ação, já que não há risco sucumbencial e não há honorários, por que não aderir à ação? Se for sucesso, for bem sucedido à frente, que bom. Se não for, não atrapalhou em nada, porque não entrou nessa previsão. Não, você está coberto de razão. Isso é um tema que não está fechado com a Advocacia Geral do Estado e que nós vamos, caso, né, realmente eles concordem com a ação, nós vamos desenvolver. Imagina, nós não poderíamos ser contra alguma coisa que fosse trazer receita para o Estado. Não seria razoável, né? Então, sim, nós prestamos atenção não só nesse tipo de ação, como outras, né? Nós temos outros acordos com a União que a Advocacia Geral do Estado está desenvolvendo que estão em outra fase, já estão em fase de cálculo, quer dizer, tem coisas que estão acontecendo. Nós não estamos desconectados desse tema e de outros. Secretário, uma das críticas que se faz ao regime de recuperação fiscal é o fato de que, em longo prazo, a dívida de Minas Gerais seria aumentada em uma maneira desproporcional ao que tem que ser pago hoje. Como é que o senhor responde a essas críticas? Olha, na realidade, toda a dívida com a União é baseada em cálculos financeiros, em contratos que têm décadas, né? Por exemplo, a 9496 de 1998, a Lei 9496, né?
Portanto, não existe dúvida sobre a forma de cálculo, não existe dúvida sobre a base de cálculo em que essa dívida ela é calculada, tá? E então, portanto, o que realmente nós precisamos é planejar esse saldamento e esse pagamento. E o regime de recuperação, ele traz essa oportunidade ao criar uma escada, né, de início de pagamento dessa dívida e a parcelar em 360 meses essa dívida com a União. E é claro, né, a gente não pode deixar de falar do Propag, né? O Propag é uma grande oportunidade que, se for aprovado pela Câmara, como com o texto que saiu do Senado, nós conseguiremos reduzir em muito o fluxo de pagamento da dívida de Minas com a União. Secretário, já começou um movimento, acho que eu poderia até chamar de uma certa mini-revolta, dentro dos demais poderes, legislativo e especialmente o judiciário, envolvendo essa questão do teto de gastos, né? Hoje, durante o dia na Assembleia, o que mais se disse e debatia é que a forma escolhida pelo governo, que esse teto de gasto fosse imposto pelo Executivo através de um decreto, não seria a forma correta e que deveria ter sido feita ou deverá ser feita através de um projeto de lei complementar. Se isso demorar a tramitar, se for dessa forma e demorar a tramitar, como que o governo vai tratar desse tema? Porque isso coloca em risco, salvo engano, e eu acho que eu não estou enganado, coloca em risco a própria adesão ao regime de recuperação fiscal, não é isso? Você está certo. No dia 28, como eu comentei, teve uma sessão, né, do Pleno do STF, onde foi discutido exatamente a situação do Estado de Minas Gerais em relação aos pagamentos com a União. E lá, em acordo com a AGU e com a PGFN, foi necessário a edição desse decreto, em que, na realidade, esse decreto ele fala? O Executivo está absorvendo todo o teto de gasto de todo o Estado. Então, na realidade, ele não está limitando o teto de gasto de nenhum dos, né, como a gente fala, poderes, né? Tribunal de Justiça, Ministério Público e etc. Na realidade, o decreto diz que o Executivo irá absorver todas as necessidades de teto de gasto de todo o Estado de Minas Gerais. E foi algo necessário para que nós conseguíssemos ultrapassar a data da homologação do plano. Se isso não tivesse acontecido, o plano não seria homologado, né, pelo STF, e aí nós estaríamos com o risco de pagar, por exemplo, agora, até o final do ano, 6 bilhões adicionais à União e ano que vem 23 bilhões adicionais à União, fora do regime de recuperação fiscal, que são valores completamente impossíveis de serem suportados pelo orçamento do Estado e que ameaçaria a política pública de segurança, saúde, educação, ameaçaria o pagamento de salário do funcionalismo, seria muito grave. Então, pelo que eu entendi, esse acordo foi assinado nesses moldes porque não havia outra opção. Mas isso não é uma garantia de que vai ser praticado, é isso? Não. O teto de gasto, ele vai existir. Ele existe exatamente para que o Estado, como um todo, não ultrapasse os limites de gasto, porque essa é uma exigência da lei complementar que criou o regime de recuperação fiscal. Não poderíamos ter o plano homologado se não tivéssemos uma regra de teto de gasto. Então, ela é uma exigência do plano. E se os demais poderes não acatarem isso, especificamente ou especialmente o judiciário, aí como que o governo vai lidar com essa situação? Na realidade, não é uma questão de acatar. O que o decreto fala é que nós vamos absorver qualquer desvio do teto de gasto que possa acontecer. O Executivo ele vai absorver o teto de gasto do Estado como um todo. Então, no decreto, né, nós não estamos falando em limitar a despesa de qualquer poder. Então, só para finalizar esse tema da minha parte, então, se os demais poderes não se adaptarem, o Executivo, como o senhor está falando, vai ter que se adaptar. Ou seja, o dinheiro que talvez seja excedente um desses poderes vai ter que ser retirado, por exemplo, da infraestrutura. Olha, é claro, o teto de gasto, como colocado no decreto, ele é uma regra geral.
O Estado ele tem limitações, né? O Executivo especificamente tem limitações sobre o que ele tem capacidade de absorver como teto de gasto. Então, isso necessariamente vai exigir um acordo, uma conversa de planejamento das despesas, tá? Não só do executivo, como de todos, o que é natural, né, numa discussão de LOA. Isso é claro que tem que ocorrer, porque, como toda família, como todos nós individualmente, né, o Estado ele não tem ele tem limite, né, do que ele pode gastar. Nós temos receitas, né, fixas e temos despesas projetadas. Então, temos sim limitações, mas isso faz parte natural da discussão de qualquer lei orçamentária. Secretário, as corporações e alguns servidores dizem, se manifestam contrários ao regime de recuperação fiscal por um tema que lhes incomoda, que é o congelamento dos salários dos servidores. O que desse tema é verdade, o que desse tema é fantasia? Olha, ótima pergunta. O regime de recuperação fiscal, ele não proíbe revisão geral, ele não proíbe nomeações, ele não proíbe progressão, ele não proíbe concurso, ele não proíbe nada que esteja hoje nas regras de evolução do funcionalismo. O que o regime ele exige é que todas essas despesas elas sejam planejadas. E uma vez planejadas, elas podem acontecer. Mas agora, secretário, eu fiquei, volto a ficar preocupado com aquele tema anterior. Porque se a gente não tem a garantia de obediência desse teto dos demais poderes, e o senhor acabou de falar que há a possibilidade, não está proibido, nem aumentos de salários, nem contratações e tudo mais. Como que esse teto de gastos vai ser mantido? Não, o que eu comentei é que não há vedação, mas tem que haver a previsão e como qualquer planejamento de qualquer empresa, de qualquer família, no final do dia você tem que ter as receitas maiores ou iguais às despesas, né? Então, não existe a vedação, mas, claro, você, para dar um aumento, você precisa ter recurso. Então, o grande tema do regime de recuperação fiscal é planejar o futuro. Se você tem condição financeira, se o Estado tem condição financeira de dar uma revisão geral para o funcionalismo, ele vai poder. E, a despeito de estar fora ou dentro do regime de recuperação fiscal, imagine, um Estado que não tem capacidade financeira de dar aumento, ele não vai poder dar aumento. Então, na realidade, o que eu estou falando o regime, ele por si só não veda, mas a realidade do fluxo financeiro do Estado, ela tem que ser observada, né? Se você não tem condição financeira de dar uma revisão geral, você não vai poder dar. Tá? Então, por outro lado, aí, voltando à sua pergunta, progressões naturais que estão ali na lei de cada carreira do funcionalismo, elas foram previstas dentro do plano. Quando nós fizemos a projeção das despesas, nós levamos em consideração a progressão das carreiras, levamos em consideração diversos aspectos da evolução natural, né, da folha do Estado, de maneira que a gente pudesse prever essa despesa no futuro. Então, esses institutos que já existiam antes da lei complementar, que institui o regime, eles estão mantidos. Secretário, para finalizar, se precisar apertar o cinto, você vê se eu entendi isso na linguagem popular. O cinto não está muito apertado, mas se precisar apertar o cinto, nós teremos que apertar o cinto, é isso? É isso. Como qualquer, né, fluxo financeiro de famílias, de empresas, nós temos que viver com o que nós arrecadamos. O Estado, ele não tem uma capacidade infinita de gerar recurso. Os estados não podem emitir dívida, né? Então, nós temos que viver com as nossas projeções e controlar e conter as nossas despesas. Isso é natural para qualquer, né, pessoa ou empresa. E isso vai refletir um Estado bem administrado, com as suas finanças equilibradas.
Secretário Luiz Cláudio Gomes, secretário de Estado de Fazenda de Minas Gerais, muito obrigado por sua participação aqui no 98 Talks. Sempre que tiver alguma novidade, alguma coisa que possa trazer uma informação para todos os mineiros que nos acompanham, fique à vontade, participe do programa conosco. Uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana para você. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite.